Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar continuação, fazer uma continuidade em cima do último vídeo que nós fizemos, que falava sobre o contexto da segunda revolução industrial no final do século XIX. Eu expliquei no vídeo anterior sobre darwinismo social, expliquei para vocês sobre a Conferência de Berlim, onde ocorreu a partilha da África, e falei também sobre eugenia, que é aquela teoria da ciência que fala sobre o enfraquecimento das raças. Bom, essa parte nós já vimos e são as justificativas que fazem com que o europeu, armado dessas teorias, ele vai invadir, ele vai fatiar, principalmente a África, mas a Ásia também, atrás de recursos naturais, recursos minerais, atrás de mão de obra barata, atrás das matérias-primas que ele vai precisar para fomentar as fábricas, as indústrias na Europa. Então esse enriquecimento no final do século XIX dos países europeus e também dos Estados Unidos e do Japão, isso tudo vai refletir no início do século XX, onde a prosperidade da burguesia, a prosperidade do homem europeu branco continua, porque já houve isso no século XV, XVI, XVII, continua essa supremacia. Então o que vai acontecer? A África, mais uma vez explorada, o extrativismo, mais uma vez mortes, mais uma vez um domínio genocida desses países dentro do continente africano. Só para vocês terem uma ideia, são mais de 50 países que existem hoje, cerca de 53, 54 a 55 países dentro do continente africano, né? Então o que vai acontecer? Esses países, eles vão estar à mercê das grandes potências europeias, que vão extrair pedras preciosas, ouro, ferro, tudo que é necessário para as indústrias europeias, né? Fora isso, dentro da Europa, as classes dominantes dentro da Europa vão pegar o proletariado, que é o trabalhador, e explorá-lo das fábricas por 14, 16, 18 horas diárias em condições insalubres, em condições desumanas, subhumanas, desumanas, condições inconcebíveis nos dias de hoje, mas que hoje também, se a gente observar em alguns cantos, acontece esse trabalho análogo ao trabalho escravo. Isso é muito importante a gente entender. São coisas que se perpetuam ao longo dos anos, dos séculos, né? Esse trabalho escravo que aconteceu no século XV e XVI, aconteceu no século XIX com a Revolução Industrial e também agora em muitas regiões, inclusive aqui no Brasil, né, onde a gente pega muitas situações desses trabalhos análogos aos trabalhos escravos, onde a pessoa se submete, se sujeita a trabalhar por um prato de comida, muitas vezes uma única refeição diária. Sua família, seus filhos, crianças também estão no pacote, nessa contratação dessa mão de obra hoje semi-escrava, quase escravizada, né? Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso. As grandes potências mundiais usaram e abusaram dos recursos do continente africano. Saíram de lá gerando discórdia entre as tribos que se rivalizavam. Por quê? Qual o intuito disso? Com essa desunião é mais fácil governar, porque se o povo todo se unisse, expulsaria os europeus de lá. Então, essa mentalidade que você vai dividir para governar, né? Já dizia isso Maquiavel, é onde o predomínio europeu vai se sustentar em cima de uma supremacia de superioridade branca, né? Que a gente sabe que não existe, nós já vimos no vídeo anterior. Então esse vídeo, ele vai servir para complementar o raciocínio dessa exploração, desse trabalhador europeu que ficava quase 16, 18 horas dentro de uma fábrica em condições insalubres. Lugares escuros, umedecidos, sem uma ventilação bacana, trabalhando, produzindo para enriquecer uma burguesia, uma aristocracia recém-formada. Então, sob essa égide que a Europa vai se levantar. É sobre isso. Então a gente precisa tomar muito cuidado quando a gente critica aquela velha luta de classes do Karl Marx, que estava certeiro, ele é contemporâneo desse momento, diz essa exploração
essa exploração do trabalhador, do proletariado, como ele se referia na época. E isso acontece até hoje. Então se perpetuou algumas coisas, são permanências na história que precisavam ser modificadas, assim como o racismo estrutural que vem lá do século XIX e até hoje. Muita gente ainda encara isso com naturalidade. Nós precisamos, nas aulas de história, desnaturalizar, desconstruir, né, essa questão do rico cada vez mais rico e o pobre cada vez mais pobre. O negro sempre, a raça negra sempre abaixo, porque não é a raça negra, é a raça humana. A raça humana comporta brancos, negros, índios, amarelos, vermelhos, todos. Asiáticos, todos estão ali, é a raça humana. Enquanto a gente não consegue colocar isso para o nosso aluno que está em processo de formação, a gente não consegue explicar o porquê dessa exploração, o porquê dessa desigualdade social de hoje. Ela não nasceu agora, ela nem sequer nasceu na pandemia, ela já existia e agora com a pandemia do Covid-19, ela está escancarada. Mas aonde começou tudo? E é para isso que serve o estudo de história, para a gente ter uma base de onde viemos, para onde vamos, os erros que cometemos no passado, ajustá-los agora para que um futuro a gente não volte a repeti-los. Então é esta base que o terceiro ano do ensino médio precisa ter. Darwinismo social foi um grande equívoco que a Europa usou contra os continentes africanos e asiáticos e americanos também. Eugenia, a teoria da miscigenação, que vai dizer lá, não pode misturar, não existe isso. Ao contrário, a mistura bonita das raças, das cores, a mistura das pessoas, das cores, das gentes, isso é muito importante. É bem importante, bem significativo e abrange uma diversidade como nunca, e isso é fato, isso existe na nossa sociedade e deve continuar existindo, essa pluralidade, essa diversidade, né, de cores, de tamanhos, de formatos, né? Nós somos uma raça só, lembre-se, a raça humana. Então falamos de eugenia no outro vídeo, darwinismo social, da partilha da África, onde os países pegaram a África e dividiram pedaços de terra como se fosse um bolo e dividiram arbitrariamente famílias lá dentro, pertencentes a um país, agora a outro, né? Ou seja, dividiram tribos, né? Familiares e parentes de forma arbitrária. Mas é muito interessante para a gente estudar isso, para a gente entender o nosso presente. Precisamos olhar para esse passado, né? Olhar bem para esse passado e não repetir esses mesmos erros, tá bom? Nós agora vamos ficar por aqui, queremos fazer essa reflexão sobre o quão negativo é o darwinismo social, a eugenia, toda esse racismo estrutural que se perpetua até os dias de hoje. Ou seja, dentro da aula de história, no final do século XIX, início do século XX, a gente pode aí desconstruir essas teorias e fazer no século XXI uma teoria muito mais acolhedora, que abarque muito mais as pessoas, que olhe para o indivíduo não pelo que ele tem, mas pelo que ele é, pelo que ele representa, né? Isso tudo a gente pode estudar história juntos, e essa é a proposta do estudo de história nesse primeiro momento do primeiro bimestre. Próximas aulas a gente segue aí. Um abraço, se cuidem.